tarde para todas e todos. Eu estou aqui, vou falar 2 minutos apenas porque formalmente esse evento é parte de um calendário de seminários internos do Programa de Economia Política Mundial. O primeiro foi com o professor Ramatiz, agora o Vitor. Próximo é sempre a primeira quarta-feira do mês. A gente tenta fazer mais ou menos assim, porque quarta-feira é o dia que tem mais disciplinas do EPM acontecendo nesse quadrimestre, mas a gente acabou estabelecendo um calendário até o dia 18 de dezembro, já está todo preenchido. A gente vai circular, sigam o EPM nas redes sociais, que a gente vai divulgando por lá. Então, toda primeira quarta-feira do mês, às 5 da tarde, em geral a gente faz na sala de colóquios, ali no Bloco Delta, mas como essa atividade a gente já imaginava e se mostrou verdadeira a nossa suposição, que ela seria muito cheia, é uma atividade que transcende o nosso seminário interno, a gente achou que a sala ia ficar pequena e ia mesmo, então ainda bem que a gente trouxe para cá. Então, a sessão de hoje, formalmente, é parte do nosso seminário interno, mas é muito mais do que isso. Ela é o lançamento desse livro, organizado pelo professor Vitor Eduardo Schincariol, que é membro do EPM desde o início, desde o projeto original, já coordenou nosso programa e está, então, enfim, muito envolvido com a construção cotidiana do nosso programa de pós-graduação em Economia Política Mundial, e é também professor do Bacharelado em Ciências Econômicas, então tem muitos alunos aqui também em função disso. O Vitor organizou esse livro, que tangencia um debate absolutamente atual, sobre meio ambiente e ecologia no pensamento econômico, e tem, além de um artigo dele, além da introdução dele, a organização é dele, a introdução é dele, tem um artigo sobre o Celso Furtado, que é o que ele indicou, porque o nosso seminário interno sempre tem um texto e a gente faz comentários, Então ele indicou esse texto e o capítulo do professor Ramon, com o Manuel Ramon, Então, tem aí, digamos, 2 textos de professores da casa. Então, queria agradecer muito o Vitor por ter aceito, lançar o livro dele no nosso seminário interno, e agradecer a todo mundo que organizou para ser uma atividade tão grande, e agradecer especialmente ao Ramon, que é sempre muito bem-vindo e está eternamente convidado para entrar no Programa de Economia Política Mundial. E aí, assim, se já não bastasse todo o assédio, faço aqui publicamente, porque nunca é demais chorar. Depois desse convite, hein, Ramon? Vai ficar difícil. Vitor, aí normalmente a gente faz uma apresentação de 40 minutos, e aí depois a gente abre para perguntas, mas acho que como hoje é uma coisa especial, vocês tocam do jeito que vocês acharem melhor. Mas acho que é legal só ter um espaço para a gente interagir. Tá bom, eu vim sem relógio, que eu mato falho. Mas é isso. Com 30 minutos você me chama. Justo. Então, boa tarde a todos. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Em primeiro lugar, muitas pessoas para agradecer, Em primeiro lugar, a coordenação do EPM, enfim, organizar o evento, o seminário interno. Eu sei que é muito difícil a vida diária da coordenação. Enfim, Maria sempre fazendo um ótimo trabalho, se disponibilizou, organizou, reservou a sala. Então, obrigado, Maria, obrigado à coordenação. Aos alunos também, a Camila, o Elton, e aos alunos também, os outros alunos que organizaram também esse evento, que é um evento de extensão também. Então, muito obrigado. Foi ótimo. Aos alunos também do Núcleo de Desenvolvimento, que também dão apoio, enfim, alguns me ajudaram mesmo com coisas concretas, que facilitaram também a organização do livro, particularmente a Márcia e o Fernando, mas os outros também. Quem mais? O Ramon, por participar por ter aceitado participar do livro. Ramon, que é meu grande amigo, uma das pessoas que responsáveis por eu estar aqui também, em última instância, Ele era coordenador do curso à época, quando eu vim transferido. Então, muita gente, obrigado por estarem aqui. Quem mais? Tem 2 pessoas que eu queria agradecer também, formalmente. Uma, a minha companheira, Cecília, porque também troquei muita ideia com ela. Ela leu uma parte do que eu escrevi. Ela é uma das minhas críticas, digamos assim, E, então, agradecê-la também formalmente. E o Muri também, o professor Muriatã, porque uma parte do que está aqui na introdução
também remete às discussões que a gente faz sobre história do pensamento, história das ideias, história dos intelectuais, e nossas discussões sobre Hegel me ajudaram também a pensar a armação desse livro e da introdução, né? Eu vou tentar falar meia hora, vou passar para o Ramon, vou falar um pouco do prefácio e do índice, da estrutura, e depois nós fazemos uma rodada de perguntas, é isso? Então tá, como é que nasceu esse livro, pessoal? Esse livro nasceu um contato do editor que havia lido um artigo que eu tinha escrito sobre a John Robinson, e ele gostou do artigo, que era um artigo que fazia uma análise da visão de ecologia da John Robinson. E ele me propôs que eu escrevesse um livro sobre ela, e eu não conseguia na época escrever porque eu estava fazendo outras coisas. E aí eu propus que nós, digamos, replicássemos o método que eu tinha implementado nesse artigo para o livro como um todo, que era analisar a coisa da ecologia na obra de outros autores clássicos da história do pensamento econômico. E ele acabou gostando da ideia, eu fiz uma proposta e organizei o livro, né? Fiz vários convites, o Ramon foi um dos primeiros que eu convidei, e, enfim, organizei o livro de uma forma tal a fazer, digamos, uma estrutura com autores que eu também tinha conhecido no pós-doc, na Inglaterra, e, enfim, ficou um livro bem, assim, com muitos autores de lugares diferentes, né? Vários não aceitaram, por uma razão ou outra, participar do livro, mas a proposta, basicamente, do livro era isso, quer dizer, era reler os autores clássicos da história do pensamento econômico, no sentido de resgatar e criticar e avaliar o que eles tinham a dizer sobre meio ambiente e ecologia. Essa foi, digamos, a proposta principal do livro. No caso, o professor Ramon, com outro professor também, Manuel Ramon, que era da UFBC, escreveram sobre o Polanyi e o Veblen, e eu vou falar um pouco aqui rapidamente da estrutura, mas basicamente é um livro de história do pensamento econômico, digamos, com uma certa, entre aspas, inovação do livro metodológico, que é revisitar os clássicos do ponto de vista de avaliar e discutir com eles o que eles tinham para dizer sobre o tema da ecologia. Tá? Então, essa é a proposta do livro. E basicamente, além disso, também pela formação teórica, né, que eu tive, pela maneira pela qual eu penso economia, é um livro com autores heterodoxos, de forma geral, né? Ou é um livro com, podemos debater isso depois, mas os autores que eu chamei são heterodoxos, estão analisando autores heterodoxos. Talvez com exceção do Adam Smith, que está numa outra categoria que é mais ampla, mas, de forma geral, é um livro heterodoxo, né? É um livro que conscientemente foi pensado de uma forma tal digamos, a ser um livro com essa proposta, né? Alternativa, digamos assim. Eu acho que teve uma dificuldade, além da dificuldade de organizar um livro desse, eu não aconselho vocês fazerem um livro desse tipo, muitas vezes, porque é extremamente difícil, porque o prazo vai correndo e as pessoas não vão entregando, não que o Ramon tenha estado nessa categoria, mas de forma geral é muito difícil, porque o prazo vai passando e as pessoas não entregam e você vai ficando um pouco nervoso, né? Quem já organizou sabe. Então teve essa dificuldade, e eu acho que a principal dificuldade foi, na verdade, pensar, e essa é a coisa do meu papo com o professor Muriatã, e com outros também, mas principalmente com ele, que é como organizar uma introdução a um tipo de história do pensamento econômico com essa característica. Qual o sentido que a gente vai dar, né, para a coisa? E eu acabei arrumando um sentido que, no fundo, digamos, é bem hegeliano, né? Quer dizer, eu digo duas coisas na introdução. Eu acho que a história do pensamento econômico, eu não sei o que o Ramon vai pensar, a gente pode debater isso também, e quem leu, eu acho que, quer dizer, pode se identificar no progresso, do ponto de vista da história do pensamento econômico contemporâneo, no sentido de uma incorporação progressiva, do tema da ecologia na teoria econômica. Eu acho que isso é nítido em todas as escolas, não só na escola neoclássica, mas como na escola marxista, na própria escola keynesiana, na escola estruturalista. Então, acho que tem um sentido
digamos assim, de progresso na história recente do pensamento econômico. Mas é claro que, e essa é a parte difícil de fazer, é um progresso que vai se dando através de contradições. Essa parte mais difícil de fazer, coisa que não dá para fazer tão fácil, não dá para emular o Hegel, o que ele faz na história da filosofia. Quer dizer, você fazer uma história de contradições em que uma coisa contradiz a outra, mas supera a outra no todo, numa síntese superior. É muito difícil fazer o que ele faz, né? Mas acho que o espírito é esse. Quer dizer, o espírito é tentar buscar uma história do pensamento econômico na qual exista uma certa tendência de progresso, dada pela incorporação do tema do meio ambiente que vai se dando aos poucos e que vai se dando de forma contraditória, digamos assim, de disputa entre as escolas, né? E é claro que não só de disputa entre as escolas, mas também da influência que as coisas que estão acontecendo têm sobre o pensamento econômico, na história concreta mesmo, a história real, né? E eu faço isso também. Eu tentei fazer essa gracinha hegeliana, né, de uma certa forma, né, quer dizer, essa coisa meio prepotente, mas no fundo que acho que é muito útil para quem faz história do pensamento econômico, também num diálogo, particularmente com um professor europeu, que é o Martínez Alier, que tem uma posição muito radical sobre a história do pensamento econômico, no sentido de dizer que tudo que veio antes da economia ecológica não presta. Eu acho que no fundo foi isso que me mobilizou a escrever o livro, né? Ele me escreveu, eu estava no pós-doc, a gente trocou algumas cartas, e ele tem uma postura assim muito prepotente, né? Quer dizer, tudo que veio depois da economia ecológica é superior e o que está lá atrás a gente joga fora. E é claro que, né, para quem foi treinado na dialética, isso não é dialético, quer dizer, isso não... E eu falei para ele, olha, professor, não vamos jogar 200 anos de história do pensamento econômico fora? É isso que você está propondo? Ele, no fundo é isso. Eu digo, não pode ser assim. Então, a proposta também era voltar para trás e retomar o que tem, digamos, o que pode ser salvo na história do pensamento econômico, e não fazer exatamente essa tábula rasa que ele está propondo de forma muito prepotente. No fundo, tem uma prepotência muito grande da economia ecológica que eu acho que a gente tem que evitar, porque ela não é dialética e porque ela não é inteligente também em termos políticos, né? Então, acho que esse foi, digamos, a alavanca que me levou a montar dessa forma, no sentido de fazer um resgate honesto, de um diálogo honesto, com a tradição do pensamento econômico. Né? Quer dizer, vamos reler o Smith, o que é que dá para a gente salvar do Smith? Dá para salvar muita coisa. Né? Quer dizer, nem tudo está perdido. Né? E a estrutura da obra um pouco reflete isso. Do ponto de vista estritamente metodológico e não filosófico, basicamente, o que direcionou, assim, de forma direta ou de forma intuitiva, digamos assim, acho que o trabalho de todos, foi pensar se o tipo de HPE que a gente estava fazendo era uma HPE assim, mais histórica mesmo, de nós reconstruirmos a teoria dos autores a partir de um tema determinado, ou se nós queríamos também conversar com os autores. Quer dizer, aquela velha distinção entre, né, reconstrução racional e reconstrução histórica, que faz lá o Mark Blaug na sua História do Pensamento. O Ramon conhece esse livro melhor do que eu. Então, tem também um trecho na introdução que deixa mais ou menos claro o caminho que os autores poderiam tomar. Né? Se é um caminho assim, um pouco mais ortodoxo, no sentido de só criticar a partir daquilo que a gente já sabe, ou se digamos, um caminho assim, mais histórico, pudesse ser adotado no sentido de conversar com os outros autores, tentar entender o que eles estão dizendo aqui. Né? Eu tenho um capítulo aqui sobre o Furtado e eu tentei fazer as duas coisas. Eu tentei, depois eu vou falar um pouco rapidamente do meu artigo, eu tentei reconstruir um pouco o que o Furtado diz sobre isso, e diz muita coisa interessante. Acho que o Furtado foi pioneiro em muitos aspectos na incorporação desse tema, na sua, não só na teoria, mas na história econômica que ele faz, mas alguns outros autores optaram por fazer um caminho um pouco diferente, que é mais discutir com os autores mesmo. Então, do ponto de vista metodológico, tem essas diferenças. E aí, na segunda parte da introdução, eu retomo um pouco a história do pensamento econômico e venho do Ricardo até praticamente a John Robson, né? Sobre a qual eu já tinha falado. E aí, enfim, eu faço um pouco uma retomada, assim, muito en passant, de como esse tema foi tratado na história do pensamento econômico. Quer dizer, eu dou uma interpretação daquilo, né? E faço algumas provocações também, né? Quer dizer, eu digo lá, por exemplo, que o Ricardo é mais atual que o Marx, do ponto de vista ecológico, né? A gente já teve essa conversa, né, Lucas? No sentido de que o Ricardo
põe claramente a natureza como um limite à expansão da economia, e o Marx não tão claramente, né? Então, eu retomo esse tema, passo pelo Ricardo, passo pelo Mill, pelo Stuart Mill. O Mill tem uma visão bastante avançada do ponto de vista da ecologia, e eu diria mais avançada do que o Marx, muitas vezes, né? Quando ele propõe, enfim, decrescimento, enfim, tem toda uma discussão no Mill que é muito atual, eu retomo, né? E uma outra coisa que eu faço também, que é uma provocação para nós mesmos, acho que para a maioria, né, o pessoal que está escrevendo, que é valorizar o papel da economia neoclássica também. Né? Quer dizer, não faço uma coisa maniqueísta. Quer dizer, a economia neoclássica tem uma contribuição para essa conversa que começou talvez lá com Gibbons, né, quando ele fala do problema do carvão na Inglaterra. Ele foi talvez, aí você pode me corrigir, que o Ramon... claro, por que não? Quer dizer, quando o Gibbons fala que o problema do carvão é um problema sério para a economia da Inglaterra, que ele vai se extinguir, ele está tocando um ponto interessante da discussão, né? Então, retomo Gibbons, retomo outros autores neoclássicos e, digamos, ressalto as contribuições que eles deram para esse progresso da história do pensamento econômico, tal como eu defini no início, né? Retomo Keynes. O Keynes é um autor que, enfim, é ambíguo sobre esse tema da ecologia, porque se por um lado o Keynes de fato está preocupado com a expansão do emprego, da produção, com curto prazo, e no longo prazo estaremos mortos, por um outro lado, tem uma visão de mundo na teoria keynesiana que eu acho que pode ser resgatada também com muita utilidade, né? Então eu falo um pouco, né, sobre a visão keynesiana, a maneira pela qual o John Robson também discute isso, quer dizer, aquele mundo que eles pensam lá, né, naquele texto, As Possibilidades Econômicas para os Nossos Netos, é um texto muito bonito, em que ele fala que no futuro, na verdade, o objetivo da economia, o objetivo da política, é o capital tão abundante a ponto de ele perder importância na nossa discussão, né? Quer dizer, criar um mundo de pleno emprego, uma população reduzida, que não polua tanto, não consuma tanto. Ele é meio neomalthusiano, mas é um neomalthusianismo, na verdade, diferente do que a gente entende de neomalthusiano. Quer dizer, o small is beautiful, eu diria. A visão do Keynes para a economia, no fundo, é isso, né? E faço essa discussão com ele, essa certa ambiguidade do Keynes, né? Desse mundo também utópico, em que o capital é muito abundante e a gente pode discutir outras coisas, a filosofia, enfim, história. Mas tento salvar alguma coisa do Keynes, entende? Eu acho que o Keynes não é tão descartável, assim como querem os autores da economia ecológica. E aí, nessa pequena historinha que eu vou fazendo, que é muito assim, superficial, eu chego no autor que talvez seja o autor principal da economia ecológica, que é o Georgescu. O Ramon também conhece bem, e o problema da entropia que ele levanta, né? Eu acho que tem um divisor de águas aqui, e o recado que eu tento passar, enfim, que não fui o primeiro, nem vou ser o último que vai dizer isso, mas que eu enfatizo, que o legado que ele deixou da relação entre a economia e as leis da termodinâmica tem que ser pensado e tem que ser incorporado pelas outras escolas. Seja pela marxista, seja pela keynesiana, seja pela estruturalista, seja pela neoclássica, enfim. Quer dizer, ele colocou um problema na obra dele, de 71, da lei da entropia e processo econômico, que é uma mudança qualitativa na história do pensamento econômico, né? E as escolas de economia, elas têm que debater isso, né? Então tem uma mudança qualitativa do ponto de vista da maneira como a gente está cercando esse problema. Eu acho que nesse sentido tem um progresso, né? Mas não é um progresso bobo, no sentido assim, otimista, de que, eu fecho assim a introdução, não é um progresso bobo no sentido de uma unificação das visões de mundo e do desaparecimento das diferenças entre as escolas. As escolas estão aí, né? Elas vão debater, só que elas estão debatendo agora num outro nível. Esse que é o problema, é um nível pós, digamos, entropia, né? E fecho com o desenvolvimento. Eu acho que essa discussão tem uma série de implicações para nós. Eu tenho essa preocupação de não fazer uma coisa que seja tão eurocêntrica, apesar de ela ser muito eurocêntrica, né? Mas eu fecho a introdução com essa preocupação em repensar também a questão do desenvolvimento à luz dessa discussão. E o meu artigo sobre o Furtado reflete um pouco isso. Quer dizer, falando agora rapidamente do artigo para passar para o Ramon, também não quero falar muito. Não, mas eu não quero falar demais. Acho melhor a gente fazer depois um bate-bola. Eu acho que o artigo que eu fiz sobre o Furtado, ele, quer dizer, está conectado com a introdução.
quer dizer, vamos reler o Furtado, o que é que Furtado tem a dizer sobre isso? Acho que tem muitas coisas a dizer sobre isso, desde as obras mais históricas dele. Você pega a Formação Econômica do Brasil, por exemplo, tem trechos em que o Furtado está falando das consequências, né, do ponto de vista ambiental, do modelo de colonização, né? Analiso várias outras obras específicas do Furtado, particularmente a criação da SUDENE, os documentos oficiais em que ele estabelece a SUDENE, que são, acho que o ponto assim, mais alto, tecnicamente falando, do Furtado. Aquilo ali é uma coisa muito séria. E tem uma discussão que o Furtado faz do meio, da ecologia do Nordeste e das formas mais adequadas de desenvolvimento para aquela ecologia, do semiárido. Então tem toda uma discussão que o Furtado faz nos anos 60, né, que é muito pioneira do ponto de vista da junção de uma teoria do desenvolvimento que não ignore os limites físicos ao desenvolvimento. Então acho que vale a pena reler o Furtado nesses documentos da SUDENE, particularmente porque ali aparece realmente o casamento que acho que tornou o Furtado talvez o maior economista brasileiro, né? O casamento entre, quer dizer, um tipo de ideal muito bonito, que é desenvolver a região, mas que está premido, que está limitado pelos limites físicos da região, né? Então acho muito interessante essa fase do Furtado. Eu levanto essa bola, discuto os textos e tento fazer esse resgate do Furtado já pioneiro do desenvolvimento com a ecologia. E faço uma discussão também das obras mais teóricas dele, em que Furtado está percebendo nos anos 70 que a teoria econômica que ele mesmo desenvolveu tem que sofrer essa adaptação, né? Então retoma algumas outras obras dele, particularmente o Mito do Desenvolvimento, que na verdade é uma obra pequena dele, não é a obra mais importante. Eu acho que a obra mais importante desse momento é o Prefácio à Nova Economia Política, em que ele tem uma certa preocupação em, digamos, repensar a economia política, fazendo a junção das várias coisas que ele tinha aprendido ao longo da vida dele, né? Enfim, também não quero... o artigo está lá, foi passado, né, o livro inteiro, mas eu tento fazer, digamos assim, uma conexão entre o artigo que eu escrevi sobre Furtado e a introdução, né? Fechando o artigo num sentido propositivo. Quer dizer, retomar o Furtado, retomar o que ele disse, avaliar o que ele disse, sistematizar o que ele disse. Esse é o camarada? Não? Alto, né? Toque, né? Pulo aqui. Retomar o Furtado historicamente e, na segunda parte, propor, digamos assim, uma conversa com o Furtado, no sentido de pensar ou repensar o que é o desenvolvimentismo hoje, o que é o neoestruturalismo hoje, o que é o estruturalismo furtadiano hoje, à luz desses problemas, né? Então, tem ali algumas, digamos, considerações que eu faço, eu trago o Georgesco de novo para a discussão, e basicamente afirmo que é isso, quer dizer, eu acho que nós não podemos jogar para trás, para fora a teoria do desenvolvimento. Acho que isso é irresponsável da nossa parte, muito prepotente, na verdade. Eu acho que o procedimento correto, né, retomando aqui a nossa discussão, camarada, o procedimento correto é o dialético, quer dizer, nós mantermos o que presta e superarmos o que tem que ser superado numa síntese superior. Quer dizer, eu acho que a dialética é muito útil nesse aspecto da história do pensamento econômico. E eu um pouco faço isso aqui na conclusão do meu artigo sobre ele, né? Então, a segunda parte é mais propositiva, a primeira parte é mais histórica, e é um artigo de HPE, mas também é um artigo com uma certa prepotência em teoria econômica, né? Acho que basicamente é isso. Falando um pouco do índice, só para fechar e passar para o Ramon, o artigo começa com uma introdução e depois tem um artigo sobre o Adam Smith, de um economista inglês que está na Escócia agora, o Lev Stitz. Ele escreveu um artigo, Adam Smith como economista ecológico, que é muito provocativo. E depois vem a Chandni, que eu conheci na SOAS, em que ela retoma a tradição israfiana, né? Ela escreveu um artigo muito interessante também, que é muito útil, sobre a acomodação da questão ecológica na tradição israfiana, né? Então essa primeira parte é uma parte sobre, digamos, como a minha introdução também segue a mesma linha, é uma parte sobre o que eu chamo aqui de abordagem do excedente econômico, né? E depois eu passo para a parte 2, na qual o Ramon está, da economia pós-keynesiana e institucional. Aí tem vários artigos, tem um artigo muito interessante sobre essa escola que é pouco debatida no Brasil, o Home Economics, né, economia doméstica, com um autor brasileiro, que inclusive foi o Ramon que indicou, o Marco Viana, e um outro
David Philip, que é inglês. Tem um artigo do Ramon, sobre o qual ele vai falar agora, né? Natureza, exploração e instituições da economia política e ecológica do Veblen e do Polanyi. O Ramon vai falar melhor agora. O 6 é um artigo também muito interessante do Cadu, no Rio de Janeiro, que ele escreveu com, que eu acho que é um orientando dele, o Márcio Alvarenga, Princípios para a construção de uma macroeconomia pós-keynesiana ambientalista, revisitando Keynes em tempos de crise, né? Em que ele tenta também fazer esse exercício de repensar a teoria, a economia pós-keynesiana, e particularmente os instrumentos de macroeconomia à luz da crise ambiental. E essa parte fecha com um artigo que, essa parte foi um golaço do ponto de vista do achado, né? Porque o Harcourt havia falecido há pouco tempo, o Geoffrey Harcourt, e eu achei interessante colocar um artigo dele sobre ecologia, porque ele se preocupava muito com isso. O Harcourt foi, acho que era o principal pós-keynesiano ainda vivo hoje, um dos principais, né, foi orientando da própria John Robinson. E eu contatei a filha dele, a Wendy, e perguntei para ela se ela queria escrever um artigo, porque ela trata dessas questões também. Ela falou que não tinha condições de escrever sobre o pai, e me passou para a Shashi e o Matthew de Cambridge, que escreveram esse artigo muito legal, muito interessante, que faz essa, enfim, faz essa apreciação da contribuição do Harcourt para o tema, né? Então, é um artigo muito legal, muito interessante, vale a pena ler também. Eles foram orientados do Harcourt. E o livro fecha com a parte 3, desenvolvimento econômico, né? Então não é uma discussão só europeia, é uma coisa assim, meio careta, né? Só com homens brancos, etc. Apesar de eu colocar John Robinson na parte mais, digamos, alta do pedestal econômico. O 3 é desenvolvimento econômico. O artigo 8 é um artigo que é um pouco forçado, na verdade, mas ele vende. Por quê? É um artigo do Roncalha, do Alessandro Roncalha, que acho que é o principal historiador do pensamento econômico europeu ainda vivo, né, que foi orientando o Zirafa, com o Labini, que foi um dos grandes, né, economistas italianos. Eu escrevi para o Roncalha e falei, professor, você não quer escrever algum artigo para o livro? Ele, eu estou muito velho, mas tem esse italiano. Aí eu olhei, falei, olha, era um artigo, na verdade, sobre desenvolvimento, meio ambiente e desenvolvimento. E ele falou, se você quiser traduzir, eu falei, tá bom, traduzi do italiano e apareceu aqui. Então tem um artigo do Labini, né, nesse livro, uma coisa, né, curiosíssima, né? E tem o meu artigo sobre o qual eu já falei, e o livro fecha com 2 artigos. Um, a evolução da perspectiva ecológica no estruturalismo cepalino, que também, mediante o Ramon, foi possível, porque, na verdade, o amigo do Porcili é o Ramon, né? E eu conheço o Porcili mediante o Ramon. Você foi muito importante, viu, Ramon? Na minha vida ufabeciana e aqui no livro. Dando dicas. Então esse artigo é legal porque ele faz a retomada, ele faz uma história, né, da questão ecológica na CEPAL, com o Miguel Torres também, são 2, né, autores que trabalham na CEPAL, são diretores da CEPAL, e a gente fecha com um artigo sobre desenvolvimento do Senegal, né, em que o autor, ele trabalha com a perspectiva do Georgescu, do ponto de vista do desenvolvimento, e aplica para o estudo do Senegal. Então é um pouco mais aplicado, digamos assim, mas tem também um pé na história do pensamento econômico, porque ele está retomando a obra do Georgescu, né? Então basicamente é isso, pessoal. A Maria disponibilizou o link para vocês e os russos fizeram já o trabalho de hackear o livro. Então o livro chegou a vocês a custo 0. E ok, não reclamarei porque tem tantos livros, né, hackeados dessa forma que não posso dizer absolutamente nada. Então é isso, vou passar para o comandante Ramon, que tem coisas mais interessantes a dizer do que eu. Por favor. Pessoal, então, Vitor, muitíssimo obrigado. Então, obrigado pelo convite. Então, inclusive, é que eu confesso que não tinha ideia que era um marco tão assim, impactante aqui, com muitíssimas pessoas que eu acho que eu deveria estar do lado de lá e ele do lado de cá, né? Mas tudo bem, então vou tentar fazer aqui a apresentação do meu modesto artigo, tá? Mas, insisto, agradeço o convite, tá? Agradeço a Maria, o pessoal
da economia política mundial. Eu tomei nota muito clara do que a Maria disse no começo, tá? Então aí depois conversaremos, tá? Mas, então, vou tentar falar no máximo 10 minutinhos, tá? Sobre esse artigo que o Manuel Ramon e eu fizemos, tá? E que eu confesso que, digamos, que se tem alguma divisão proporcional dos coautores, né? Bem na linha das preocupações do Manuel Ramon. Se a gente discute muitas coisas, mas é bem assim, um artigo que, confesso, tem mais a cara do meu xará do que a minha, tá? Mas, muito bem. Então, eu também, aqui estou contando só um pedacinho, assim, não posso pôr o big picture, que aliás, como eu também vi o livro só já editado, assim, realmente não tinha, quando eu fiz o artigo não tinha a dimensão aí do big picture, certo? Tínhamos comentado com o Vitor algumas coisas de como seria, tal, mas isso, eu fiz uma partinha e depois o Vitor fez a genialidade de encaixar no todo, tá? Tirando a genialidade, né? Por favor. Fez um trabalho braçal. Por favor. Mas então, veja, qual que é a ideia? A gente pega dois autores institucionalistas, né? Um que é o pai do institucionalismo, que é o Veblen, outro que é um autor que já digamos, o institucionalismo era uma coisa muito estadunidense, tá? É um cara que se forma de uma maneira completamente diferente, tá? Mas que no fim da vida vai para os Estados Unidos, em realidade, aí ele faz sua própria escola, que é o Karl Polanyi, né? E que digamos, de alguma maneira, os institucionalistas e Polanyi acabam se aproximando, tá? Muito pelos alunos dele, tá? Então, é uma convergência de caras que têm assim, formações bastante diferentes. Veja, Veblen é um cara, uma geração anterior ao Polanyi, tá? Veblen nasce em 57, Polanyi nasce em 1857, Polanyi em 1886, tá? Então, Polanyi é um cara da Mitteleuropa, tá? Um cara que fica circulando entre a Áustria e a Hungria, essencialmente, até que depois, com o avanço do nazismo na Europa Central, ele tem que ir primeiro para a Inglaterra, depois para os Estados Unidos. Veblen, ao contrário, um cara que sempre morou nos Estados Unidos, certo? Foi mudando assim, nasceu no centro dos Estados Unidos, tá? Aí esteve na costa leste, esteve na costa oeste, circulou pelo país todo, tá? Mas, então são dois autores que, em princípio, são diferentes, mas que também se complementam essencialmente na crítica, certo? Então aí o ponto de vista que a gente queria... Aqui também tem uma coisa, eu estou há muito tempo viciado no PowerPoint, né? Mas o Vitor me falou, hoje não, hoje vai sem PowerPoint. Então aqui estou tentando me virar aqui só com minhas anotações, coisa que há muitos anos que não fazia. Organizou o pensamento. Exato. Exato. Agora me desestrutura. Agora temos que... muito bem. Desculpe. Mas então, a ideia é a seguinte. Qual que é o elemento comum, tá? É que tanto Veblen como Polanyi, tá? Criticam o papel da sociedade de mercado, do capitalismo, se quiser, o impacto que isso tem sobre a utilização da natureza, sobre a maneira de enxergar a natureza, a maneira do ser humano se relacionar com a natureza, tá? Então, para isso a gente começa por uma ideia, tá? Que em realidade aí não está nem do Veblen nem do Polanyi, a gente vai usar para amarrar os dois autores, tá? Que uma ideia que em parte está na Rosa Luxemburgo, mas que em realidade a gente, eu encontrei Manuel Ramon, depois fomos para a Rosa Luxemburgo, mas em duas autoras contemporâneas, Nancy Fraser e a Rachel Yeager, né? Que elas falam da questão da expropriação, certo? Qual que é essa questão da expropriação? A ideia é que, ao contrário do que seria, digamos, a visão tradicional, assim, chamada de esquerda, marxista, tal, que, pero não está errado, mas, ou seja, seria
Então, Marx diria que você tem um processo de acumulação primitiva, certo? Que não segue as regras normais do capitalismo, mas a partir do momento em que o capitalismo começa, aí tem um processo de exploração que segue essencialmente as regras do capitalismo, certo? O que esse outro pessoal fala é que, em realidade, esse processo de expropriação que não segue as regras do capitalismo seria uma coisa essencial, inerente e paralela. Tá? Ou seja, você sempre tem expropriação. Tá? Essa seria a noção básica, tá? Que a gente pega. Então, então, se você tem sempre expropriação, certo? Então, onde que entram, as visões do Polanyi? Eles, de alguma maneira, vão dizer, olha, sim, também. Quando você tem uma economia de mercado, né, você tem uma maneira diferente, certo, de se relacionar com a natureza, certo, de se apropriar da natureza. Em particular, o que o Polanyi vai dizer, veja, tem muitos de vocês que conhecem melhor o Polanyi que eu, mas de qualquer maneira, a ideia é que você tem diferentes maneiras de organizar a produção, certo? A relação do ser humano com a natureza, com seu meio ambiente, certo? De procurar sua subsistência. Tá? Tem a redistribuição, a reciprocidade, a domesticidade, mas uma dessas maneiras é a troca, certo? Que leva a uma forma muito particular dessa economia, que é através do mercado. A ideia é que o mercado existe desde faz muito tempo, certo? Uma coisa que acompanha a humanidade em um papel secundário, mas que, a partir de certo processo que o presidente ele chama da grande transformação, você passa, o mercado passa a tomar conta da sociedade, certo? Então, você passa a ter uma economia de mercado, certo? Por qual você precisa ter uma sociedade de mercado. Então, essencialmente, a ideia é a constituição de uma sociedade de mercado. E qual que é a ideia de uma sociedade de mercado? Qual que é a característica fundamental de uma sociedade de mercado? É que certas coisas que não são feitas, ou seja, que não são feitas, que não existem para serem mercadorias, viram mercadorias. Quais que são o que o Polanyi chama mercadorias fictícias, certo? Terra, trabalho e dinheiro. Então, quando a gente, aqui nesse trabalho, obviamente, a gente discute a questão da terra, certo? Ou seja, porque para Polanyi, a terra é uma coisa inerte, o ser humano, tá? Ou seja, ele diz que as pessoas e o meio nas quais eles vivem, né, ficam transformadas em mercadorias na sociedade de mercado. Ou seja, o ser humano vira trabalho e o meio ambiente vira terra, tá certo? Duas mercadorias, tá, que passam a poder serem comercializadas. Tá? Então, essa é a grande mudança que acontece para Polanyi. Veblen fala de outra coisa que mas essencialmente Veblen diz, olha, tem uma transformação radical na história da humanidade. Quando você passa aí, ele não está pensando no capitalismo, ele está pensando muito antes, tá? Quando você passa do que ele chama de estágio da selvageria pacífica para o estágio do barbarismo, certo? No barbarismo passa a se impor o espírito predatório, tá? O espírito predatório é o espírito da concorrência, de querer ser melhor do que o outro, certo? De criar o que ele chama de diferenciações odiosas, né? Invidious distinctions, tá? Mas, em particular, o que acontece aí para ir ao nosso ponto da questão da terra, ele diz, olha, existe um direito, tá? A se apropriar das coisas, diálogo e tal. Eu posso ser dono de alguma coisa, né? Um recurso natural, tá? E ele diz, olha, perfeito,
pode ser, tá? Desde que seja aquilo que você mesmo pode fazer. Tá? Seria absurdo pensar, não admitir que os seres humanos podemos ter direito, por exemplo, a um pedaço de terra para plantar, certo? Senão, de onde que a gente vive, algum lugar assim, certo? Mas, então, diz, perfeito, se nós temos uma ideia de que pode existir uma propriedade, desde que seja o que você pode trabalhar, certo? Tem uma coisa que é uma diferença que é o que ele chama a propriedade absenteísta, tá? Que é o seguinte, a propriedade é daquilo que você não pode trabalhar diretamente, certo? E mais ainda ele diz, olha, ainda mais quando, se você pode ter uma propriedade que você trabalha com terceiros, tá? Não sei o quê, é propriedade absenteísta, mas no mínimo está vinculado ao espírito do trabalho, tá? Mas quando você passa a ter simplesmente a apropriação por motivos especulativos, tá? Você passa a ser dono, tá? De uma coisa que você simplesmente pega, tá? Então, aí uma mudança radical, aí simplesmente expropriação, tá? Você não tem nenhuma justificativa para você virar o dono de tal coisa, mas você vira, certo? Então, essa seria então a que ele diz que então que toda o que ele chama o plano americano, o American Plan, tá? É a transformação constante da natureza e da sociedade em apropriação para uma classe, certo? A classe ociosa, através da expropriação, seja através da expropriação da natureza, seja através da expropriação dos povos originários, seja através da expropriação dos povos escravizados, certo? Então, para fechar isso, então, a ideia é que tanto em Polanyi como em Veblen fica claro que tem um problema, que isso que é a questão da expropriação de alguma coisa que é coletiva, tá? Para o aproveitamento individual, certo? Então, esse seria, de alguma maneira, o denominador comum das críticas que os dois autores fazem à sociedade de mercado, ao capitalismo, certo? Que são termos que nenhum dos dois usa muito, certo? Mas que fica claro, a sociedade que a gente está, certo? Os dois autores criticam exatamente essa questão, que a expropriação da natureza a regra normal de funcionamento dessa sociedade. É isso. Então, Vitor, agora... Obrigado, Ramon. Não é isso, gente. Eu acho que, para fechar também, e mais a gente, se vocês quiserem levantar alguma questão, acho que, no fundo, hoje escrever um livro de história do pensamento econômico é um pouco uma resistência também. Porque, dependendo do lugar para onde você for, não é uma área mais. Teve uma luta, inclusive, por parte do Roncalha e da Marcuso em manter a história do pensamento econômico como uma área da economia. Porque houve essa discussão em fazer com que a área desaparecesse, né? Que é uma coisa completamente delirante, mas eu acho que o livro também tem esse aspecto de resistência de continuar fazendo história do pensamento, e não só história econômica no nosso caso, Ramon também faz, mas história das ideias, né, no sentido assim mais amplo. Então eu acho que também o livro tem esse aspecto, né? Não, que teve essa discussão, por exemplo, a história do pensamento econômico, né? Tem que ficar no departamento de economia ou no departamento de história da ciência, né? Essa que era a questão. Sim. Que muito na Europa, Estados Unidos, tá, ficava esse, onde que vai esse troço? Tá? Forma parte, é parte da formação de um economista estudar a história da ciência. Quer dizer, na Europa essa discussão não pega bem porque tem um elemento histórico muito forte ainda, né, na formação. Mas nos Estados Unidos, se você deixar, a maioria dos cursos acho que nem tem mais história do pensamento. Não tem. Tem, é optativa, mesmo achar que aqui na FEA, se tiver é optativa, não é obrigatória. Então tem esse aspecto também de resistência do livro, né? Mas é isso, gente. Acho que podemos fechar aqui essa primeira parte, né, Maria? E passar, se a pessoa quiser levantar alguma questão, alguma pergunta, fique à vontade, a gente faz essa segunda etapa aqui de discussões. Obrigado. E as críticas, né? Porque para os meus amigos pessoais, eu pedi críticas. Eu não sei se vamos receber. Mas...
Eu não pedi, mas podem fazer. Amigo. Pedir para amigo, pessoal. Não vale, né? Pedir para inimigo. Não, os amigos são mais brancos, né? Pode fazer pergunta? Sim, senhor. Tem uma breve. Então, André. parabéns pelo livro. Obrigado, André. Eu sou sempre a favor de revisitar os clássicos com uma perspectiva crítica. É um pouco do que eu fiz no mestrado, estou fazendo agora um doutorado com os clássicos do desenvolvimento de uma perspectiva racial. Então, quando eu vi esse livro olhando de uma perspectiva ecológica, acho uma excelente ideia. E falando nisso, puxando a sardinha para o meu lado, né? O Arthur Lewis, no livro, inclusive se for ter uma segunda edição, quiser um capítulo do Lewis, pode me chamar. Por que não? Não é? Claro. No livro dele de 55, no apêndice, para que o desenvolvimento econômico, ele já coloca a questão ambiental. Ele se pergunta se essa preocupação ela não vai ser posta pelos países centrais, aos periféricos, como uma armadilha, dado que eles já se desenvolveram e nós ainda não. Eu queria perguntar como vocês veem se essa preocupação ecológica no pensamento econômico, se ele não seria um potencial chute da escada nos países desenvolvidos. É isso. Obrigado, André. Vamos fazer uma rodada de 3, é isso? Você que manda. Não, você que é chefe aqui, eu não mando nada. Aí Maria. tem uma pergunta lá. Não, vamos, a Maria vai fazer uma E tem mais um. Lá e depois ela traz mais uma. Então, Vitor, primeiro também queria te dar, parabenizar você e o Ramon. Acho que é um esforço, imagino como deve ter sido difícil, acho que é um esforço super importante que você está fazendo, né, de enfim, trazer para o primeiro plano esse debate super atual e com esse esforço que você desenvolveu na introdução do que isso significa, né, do ponto de vista de construir essa história do pensamento. E a solução que você deu, né, assim, que você reiterou aqui, passa por essa ideia de preservar, né, a estrutura, digamos, o que dá, preservar o núcleo e superar o que está, digamos, desatualizado, entre aspas, pelo que o próprio pensamento avançou. Eu estou dando uma disciplina agora, chamada, né, no EPM, às quartas-feiras, no mesmo momento que a sua, que é sobre gênero, estado e reprodução social. E uma parte importante da disciplina é a crítica, é o marxismo feminista, né? A crítica do feminismo ao marxismo e todo esse debate. Então essa questão se coloca para esse campo também. E existem duas posições, né? Eu diria, grosso modo. Uma posição que é essa, né? Ou seja, é possível preservar a estrutura relativamente intacta das categorias marxistas, desenvolvendo aspectos que estão faltando, né, numa síntese superior, e uma outra posição que não abandona o campo do marxismo, mas ao mesmo tempo vai apontar que a ausência de determinadas reflexões, por exemplo, ou a limitação, né, por exemplo, a maneira como Marx não pensa a questão do trabalho reprodutivo compromete o edifício teórico. Então, a minha pergunta vai, assim, não é uma questão fácil, né? Você que, organizando o livro, leu todos os artigos, sobrevou todas essas questões, não existe situações, na sua opinião, em que a ausência de uma reflexão ecológica compromete todo o edifício? Que eu entendo que... e aí, acho que vou formular de uma outra maneira. O quanto esses autores são parte da história do pensamento econômico, o quanto eles ainda podem ser restabelecidos como teoria econômica. Pessoas inteligentes fazem questões inteligentes. Lá atrás. Primeiro, muito obrigado pelo texto, eu achei muito esclarecedor. Gostaria de fazer uma provocação e defender o Marx um pouco, talvez discordando de uma passagem onde é colocado que a escassez absoluta não deixa, passa a ser um limite do capitalismo, não mais as relações sociais. Eu achei muito otimista isso, porque fica pressuposto que, eventualmente, o apocalipse climático, o apocalipse ecológico vai levar ao fim do capitalismo, ou o capitalismo será obrigado a se adaptar a um novo sistema por causa dessa perspectiva. E eu gostaria de saber o que impede o capitalismo simplesmente aceitar a morte de bilhões de pessoas num processo de aumento da escassez. E continuar se reproduzindo dentro de outra lógica, talvez dentro do capitalismo cognitivo ou dentro de outros setores que permitam que ele se acumule para poucas pessoas.
Como diria o Zizek, né, que falecido em vida, como dizem por aí, ele... Não ouvi essa. Ex-jogador todo. Quanto mais apodrece, mais ele persevera. Então, o que impede de meia dúzia de bilhões, 1 bilhão de bilionários ficar vivendo com energia nuclear e consumindo todos os recursos, depois 100 mil, depois 10 mil e o restante da população ser deixada morrer e o capitalismo se mantém enquanto lógica de reprodução e substituição da produção e da classe trabalhadora. Mais uma provocação, concordando com o nosso colega. Normalmente, quando você tem esses ambientes de escassez, a disputa ela não é feita com base em argumentos. Eu posso ter os melhores argumentos no fim do capitalismo. Ela é feita com bala e munição. E normalmente os países, a gente está vendo agora o genocídio acontecendo porque o outro lado não tem bala e munição. E essa disputa, ela por melhor, por mais que tenha os argumentos corretos. Nessa disputa, os países subdesenvolvidos, se compram um discurso desse de forma crítica, óbvio que o ambientalismo é importante, mas se compram esse discurso de forma crítica, podem sair de uma situação delicada. Obrigado, Alexandre, né? Isso. Obrigado, Alexandre. Fechamos com 3 por enquanto? Mais uma. Você quer começar, Will? Não, por favor. A pergunta essencialmente só tem André, acho que a sua questão é parecida, tem a ver com a pergunta do Alexandre. Veja, essa é uma questão que é uma das mais difíceis. Vocês fizeram questões difíceis. Eu acho assim, não dá para fazer, não dá, como fez o, sei lá, voltando um papo aqui com o meu grande amigo. Não dá para fazer o que Vieira Pinto fez. Falar, tudo isso não presta, é uma bobagem, é uma arma da Europa contra... Não dá para você fazer isso. Quem que vai fazer isso hoje? Você quer voltar para trás? Porque no limite, se você disser isso, você entende? Não tem sentido histórico você dizer que a ecologia não é um tema importante. Mas evidentemente seria papel dos intelectuais progressistas, periféricos, digamos assim, fazer a mediação do que eles estão colocando, né? Então, eu acho que isso não é uma tarefa que eu me propus resolver aqui. Eu só, digamos, eu apontei um problema. Nós não podemos ter inocência, porque de fato os europeus eles querem usar isso como uma arma contra a gente. É claro que eles querem. E, em última instância, nós não podemos renunciar à industrialização, à independência nacional, ao controle dos recursos naturais, né? Mas, evidentemente, nós temos que fazer de uma maneira diferente, como a ditadura fez. Mas a resposta concreta para isso vai ser dada pela maneira pela qual a sociedade vai levar essas questões à frente. Isso não vai ser resolvido num texto acadêmico sobre história do pensamento econômico, não sejamos malucos, né, de imputar essa responsabilidade a isso ou aquilo. Mas eu acho que tem uma linha divisória clara. É um tema determinante da maneira pela qual a sociedade é estruturada hoje. Não tem como fugir disso. E nós temos que usar isso com inteligência. Como? A vida diária, a disputa política vai colocar isso. Mas não tem volta atrás nessa história. Teve um progresso na maneira pela qual a gente entende a realidade. Não só a realidade econômica, mas a realidade tal como ela existe, né? Só que nós temos que ler esse progresso do ponto de vista nosso periférico. Nós não podemos simplesmente aceitar tudo que eles estão dizendo pra gente, porque realmente eles querem nos prejudicar muitas vezes. Muitas vezes não. Quer dizer, tem que fazer essa triagem teórica, né? Então, acho que você tem toda a razão no sentido de dizer que isso pode ser uma armadilha mesmo, e cabe a nós desarmar essas armadilhas da melhor forma possível, né? Eu acho que a questão da Maria também tem uma dificuldade parecida do ponto de vista da complexidade, né? Eu acho, Maria, insisto, aí vai da questão da formação que eu tive também, que você também conhece, a formação que eu tive, né, na USP, enfim. Se você olhar a coisa pela dialética, a dialética sempre supera o antigo e mantém o antigo. Alfebum, né? Então, sei lá, se você pegar o Smith, tem conceitos que são extremamente úteis. Trabalho produtivo, improdutivo, excedente econômico,
investimento. Quer dizer, tudo isso não importa? Você entende? Não tem condição de fazer o que esses caras estão tentando fazer. Então, eu acho que sim, é papel da história do pensamento econômico dialeticamente preservar o que pode ser preservado, o que pode ser alterado do ponto de vista teórico. Porque uma coisa é trabalho produtivo no século XVIII. Hoje, trabalho produtivo é completamente diferente a noção que a gente pode ter sobre isso. O trabalho produtivo é um trabalho que nos ajuda, por exemplo, a poluir menos, a preservar mais. Você entende? A gente modulou a função, mas não dá para jogar fora, isso é um delírio, né? Porque tem muito isso também, né? Eu acho que esses caras da economia ecológica, muitas vezes, como, digamos, no afã, né, de querer fazer uma revolução no pensamento, joga fora mesmo, né? Para aparecer, é uma coisa meio de lacração, né, teórica. E eu acho que não é o caso, eu acho que boa parte da história do pensamento econômico tem conceitos que são úteis para uma economia política do desenvolvimento e meio ambiente, né? Mas é claro que eu estou olhando do ponto de vista, digamos, dialético. Se você trouxer um positivista hardcore aqui, ele vai dizer, não, tem progresso e o que ficou para trás ficou. Né? E aí você acha que é um pouco isso que você colocou, quer dizer, para muitos o edifício foi comprometido e a gente começa do zero. Eu acho que não dá. Não dá. Eu acho que, quer dizer, não podemos começar do zero a teoria econômica, isso não seria... Né? Começou agora com a economia ecológica do Allier, não existe isso, não dá. Né? Quer dizer, tem um fluxo, né, as coisas, né? Mas essa, enfim, a resposta que eu posso dar do ponto de vista de como eu penso a história do pensamento econômico. Eu não sei se o Ramon pensa dessa forma, vou passar para ele, mas também não sei se ele vai achar muito diferente, né? Então é isso. Quer dizer, eu fiz um esforço para recuperar, para manter o que dá para manter e o que não dá para manter, a gente descarta. Keynes mesmo. Muita coisa do Keynes que é interessante. E a gente tem uma visão do Keynes também que é muito modulada pelo marxismo no Brasil. Mas, eu lembro a vocês que o Keynes era socialista fabiano. O Keynes não era de direita. Tem muita coisa interessante no Keynes que pode ser reaproveitado para um pensamento ecológico. Tem coisa que a gente tem que jogar fora. A longo prazo estaremos mortos. Ele disse isso na juventude. Não sei se ele disse isso depois. Esse texto, que ele disse isso, é um texto ainda em que ele era relativamente novo. Não tinha perspectiva de morrer. Ele não tinha. Exatamente. Eu acho assim, quer dizer, eu acho que uma das lições da história do pensamento é insistir na nossa autonomia com relação ao que a tradição nos legou. Nós temos que ler com autonomia esses autores. Nós não podemos fazer religião de história do pensamento. Né? Que muita gente faz com Marx, a gente faz com Furtado. Furtado, gênio, gênio, gênio. Tá bom, mas o que é que não fica mais? Nós temos que fazer essa separação, né? Com autonomia em relação aos clássicos. Eu acho que é essa a proposta também, né? Mas dentro dessa proposta de preservar o que dá para preservar numa síntese superior. E por fim, a pergunta que ele fez lá, na verdade, é uma provocação, né? Não foi nenhuma pergunta. Eu acho que nada impede o capitalismo de matar todo mundo de fome. Ponto final. Já matou, né? Nada impede. O que impediria? Deus? Então não tem exatamente uma resposta que você está colocando, né? Sobre a segunda provocação que você fez. Sobre o Marx, essa é uma discussão em torno do Marx. Né? Quer dizer, a visão que o Marx tem sobre a ecologia. Eu acho particularmente muito careta a discussão que o Foster faz. Porque ele vem com essa hipótese que o Marx é um economista ecológico avant la lettre. Como é que é isso? O Marx é um economista ecológico? Você está forçando demais a amizade, entende? O Marx não é economista ecológico. O socialismo do Marx não é um socialismo de pobreza. É um socialismo de bem-estar material para a classe trabalhadora. Entende? E é claro que você vai encontrar passagens aqui e ali no Capital que o Marx fala do impacto ambiental que o industrialismo tem. É claro que você vai. Se você fizer uma bricolagem, que é isso que ele faz no livro dele, você tira o Marx ecológico. Mas se você ler o Capital, 1, 2, 3, 4, 5 volumes, o Marx não é um economista ecológico. Ele está analisando o capitalismo. São coisas muito diferentes. Então, eu faço um pouco essa provocação ao Foster e ao pessoal dele lá nos Estados Unidos, que no fundo remete àquilo que eu estou dizendo para a Maria, de você reler os autores com crítica. Seja o Marx, seja quem for. Então nós temos que abandonar um pouco essa visão religiosa, sabe? Dos grandes clássicos, como eles não resolveram todos os problemas. E o Marx certamente não resolveu esse problema. Isso não significa, remetendo de novo a Maria, que a teoria marxista não tem elementos interessantes e úteis. É claro que ela tem.
trabalho produtivo, mais-valia, capital constante, capital velho, tudo isso tem que ser repensado a partir da entropia. Esse é o recado que eu dou. Mas não é jogar fora o Marx. Não é. Mas é claro que não é tomar o Marx como economista ecológico pioneiro. Isso ele não foi. Pelo menos é a leitura que eu tenho do Marx. Eu tenho uma certa leitura do Marx, né? Então é isso. Não sei se o comandante quer se pronunciar sobre alguma questão. Fique à vontade, Ramon. Só vou 2 minutinhos, tá? Uma sobre a pergunta do grande André, que tem toda a razão, tá? Se pode usar digamos, os problemas ambientais como maneira de chutar escada. Adorei a analogia, tá? Lembrava do velho Rajum, velho não, Rajum, né? Então, mas o que eu diria é isso, digamos, se pode usar, digamos, sim, digamos, o fato de que alguém utilize a ecologia para criticar, certo? Para tentar limitar o crescimento dos países do terceiro mundo, não deixa de não impede que a gente reconheça que a gente mora num mundo limitado, certo? Ou seja, que tem, assim, problemas de recursos e muito mais do que isso, a questão do sistema ecológico, ou seja, a Terra é um planeta vivo, tá? Tem seus limites. Então, inclusive isso, você até poderia pensar, olha, alguém pode usar o contrário, tá? Então, tipo, a gente pode começar a cobrar dos caras, em lugar de, se a gente eu só deixo a floresta se me pagarem. Então, se pode pensar também de reverter esse discurso, digamos, né? Mas em qualquer caso a gente está, ou seja, se a coisa afunda, nos ferramos nós, ele, todos. Então, e a outra questão, acho que é super legal, é da Maria, tá? Eu não sei, eu sempre que leio um autor do passado, tá? Eu tento tirar o que, não sei, estou muito poliano, tá? Mas eu tento pegar o lado que me interessa. Ou seja, se o cara fala besteira, sobretudo porque o cara está num contexto histórico, cultural, tá? Que de alguma maneira, onde as besteiras são o pão nosso de cada dia, né? Você não pode ficar cobrando, acho eu, cobrando do cara, olha, ele falou tal coisa. Veja, Aristóteles defendia a escravidão, e daí, então, jogamos fora o Aristóteles. Né? Então, pois, acho que você tem toda a razão, digamos, a gente tem que, na leitura que a gente faz, a gente tem que olhar, o que eu aprendi com esse cara? Tá? O que esse cara está dizendo serve para a minha reflexão? Né? Isso seria, ou seja, que insisto, isso aí não é deixar de fazer a crítica implícita é dizer, então, essa coisa aqui eu não gosto, dane-se, né? Mas se eu tirei tal coisa, tais ideias, tal, são úteis para mim, são úteis, não quero ser utilitarista, tá? São interessantes, me levam a refletir, tá? Isso seria... Só para fechar, que eu ia dizer que, eu acho assim, nós temos que abandonar uma postura reverencial em relação aos clássicos, sabe? Isso aí, sim. Essa coisa do Engels. O Engels chegou na mão dele a discussão da entropia. E ele disse, isso aqui não tem serventia, não presta. Como não presta? E nós vamos fazer o quê? Defender o Engels pro resto da vida? Não podemos fazer isso. Reconhecemos, enfim, é um grande clássico, ok. Mas tem importância. E você errou. Você está errado nisso. Então, vamos para frente. É claro que tem importância. Quer dizer, tem a importância. O problema da entropia tem a importância hoje. Caiu na mão dele, do Marx. E um biólogo ucraniano escreveu para eles, olha, a teoria do valor do trabalho está ignorando os fluxos de energia e matéria. O cara escreveu para ele. E eles disseram, não, você está delirando. Está delirando, entende? E, então, acho que é isso. Temos que abandonar a postura ortodoxa, reverencial, dogmática em relação aos clássicos e fazer a leitura deles na linha do que o Roman colocou. Que nos importa. É isso. Só como Polanyi. Tirando essa exceção. Polanyi incriticável.